Então fala galera, nós estaremos aqui dando continuidade à nossa aula sobre classificação dos elementos. Lembrando que vai ser uma continuidade, tá? Sobre a classificação. Nós vimos sobre a questão dos metais, as suas características, os não metais também, e gases nobres e hidrogênio. Nós estaremos dando um foco maior nessa parte da classificação. Quando nós falamos de gases nobres, esses gases eles apresentam características bem específicas, tá? Então, os gases nobres eles apresentam reatividade muito pequena, então significa que eles a condições normais eles não reagem, tá? Por isso que durante muito tempo ele foi considerado, na verdade os gases foram considerados inertes. Então inertes porque eles apresentam justamente a capacidade de estabilidade sem precisar estar ligado a outro elemento. E quando essas condições elas são alteradas, é possível sim que esses elementos eles estabeleçam ligações, mas pela configuração eletrônica que eles apresentam, não é necessário que eles estejam ligados, diferente dos outros elementos, como os metais, os não metais, que precisam sempre estabelecer ligações químicas com outros elementos para adquirir essa estabilidade. No caso dos gases nobres, não. Então é um grupo pequeno, certo? Formado por hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e o radônio. E quais as características que esses elementos eles apresentam? Os gases nobres ocorrem em pequenas quantidades na atmosfera, juntos representam apenas 1% de seu volume, tá? Com exceção do radônio, que entre eles ele é o mais abundante. A estrutura atômica de um gás nobre é considerada estável, tá certo? E isso baseado no que eu falei para vocês. Por isso que os gases nobres eles passam a ser um modelo para explicar as ligações atômicas, que é quando os elementos atingem uma estabilidade, quando estabelecem essas ligações, e essa estabilidade é justamente baseada na configuração eletrônica que os gases nobres apresentam, que é chamado a teoria do octeto, levando em consideração a exceção, que é o hélio, que ele tem estabilidade com 2 elétrons na última camada, tá? Uma outra relação que nós fazemos também aos gases nobres, tá? É sobre as diversas aplicabilidades que envolvem esses elementos no cotidiano. Mesmo que eles apresentem uma ocorrência baixa, certo, na atmosfera, mas eles apresentam estabilidade e, por isso, apresentam aplicações. Começando aqui com o hélio, é um gás muito leve, até por causa da sua massa e do seu tamanho, usado para encher balões e misturado com o oxigênio para tratamento de asma, pois assim reduz o esforço muscular da respiração. Como também o hélio, ele também foi utilizado como o gás usado nos dirigíveis. Durante muito tempo foi o hidrogênio, mas ele é extremamente inflamável e ocasionou alguns acidentes. Então houve a substituição do hidrogênio pelo hélio. Então nós temos aí essas informações sobre o hélio.
Ele é incolor e inodoro, tá certo? Ele possui número atômico 2 e também apresenta uma configuração eletrônica. Além disso, o hélio, ele também ele tem o ponto de fusão, que é de menos 272,2 graus Celsius, e ponto de ebulição, que é menos 268,9 graus Celsius. Mesmo perto do zero absoluto, o gás não se solidifica, apenas forma moléculas diatômicas instáveis. Então, isso é uma das características que o hélio ele apresenta. Então, seu nome é grego e significa Sol, onde foi observado pela primeira vez em 1868 pelo cientista Pierre Janssen durante o eclipse solar, por meio da detecção de uma luz amarela no espectro solar. Então, essas informações são apresentadas sobre esse elemento, tá? Que é um gás nobre. Ele não é tóxico, é utilizado numa mistura de ar para pressurização de foguetes, em cilindros de ar para mergulhadores, tá? Em soldas elétricas e em criogenia para evitar o contato direto do oxigênio do ar com o metal frio, em virtude de proporcionar a atmosfera inerte. Então, nós vemos aí essas são as características desse elemento. É obtido de poços de petróleo através da destilação do gás líquido a baixa temperatura, em função de este conter uma quantidade de cerca de 7% do gás. Então nós temos aí algumas informações, sem contar que o hélio também ele é produzido na superfície do Sol, onde ocorrem reações nucleares, reações chamadas de fusão, e ocorre a produção do elemento hélio. Então vamos ver um outro elemento gás nobre. Nós temos aí o neônio, certo? O neônio é usado na forma líquida como criogênico, ele é econômico, possuindo grande capacidade de refrigeração, mas sua principal utilização é em letreiros luminosos, certo? Então, nesse caso aí, quando se passa uma dessa descarga elétrica nesse gás, num tubo a baixa pressão, ele emite uma coloração laranja avermelhada, que aí essa coloração ela acaba chamando a atenção, certo? Pela cor que chega a emitir, tá? E por isso a sua aplicação nessa parte. Então, neônio tem símbolo Ne, número atômico 10, tá? Ele vai ter algumas aplicações além dessas. Então, essas características que o neônio apresenta, né, são importantes. Esse gás ele encontra-se presente nas lâmpadas fluorescentes. A mistura de neônio e argônio dá origem às válvulas para raios X, e os detectores de íons usados em laboratórios contêm neônio. Então, o neônio é usado na forma líquida nos sensores ultrassensíveis de infravermelho. Então, não podemos deixar de mencionar também uma importante aplicação comercial do neônio, como um líquido, como foi falado, que é 40 vezes maior que a capacidade refrigerante do hélio por unidade de volume. Então, o hélio apresenta uma capacidade também de ser um criogênico, porém o neônio apresenta essa capacidade bem maior do que o hélio. O terceiro elemento, que é o argônio, certo? Usado em lâmpadas especiais, válvulas de rádio,
em extintores de incêndios e nos letreiros luminosos. Então essas são umas das aplicações que existe aí para o elemento argônio. Os que contêm argônio a baixa pressão possuem cor vermelha, mas se for a alta pressão, a cor é azul. Então, você vê aí mais uma aplicação que também, passando essa questão da corrente elétrica, vai ter essa liberação de cores específicas, certo? O argônio tem símbolo AR, número atômico 18. Ele é um não metal, ele é um gás nobre, elemento do terceiro período, certo? Da tabela periódica. O argônio é muitas vezes utilizado quando uma atmosfera inerte é necessária. Então, inerte é quando não existe a possibilidade de reação, certo? Então, ele é inerte, ele não reage, ele não corresponde. É usado desta forma para a produção de titânio e de outros elementos reativos. Ele também é usado por soldadores para proteger a área de solda e em lâmpadas incandescentes para parar o oxigênio da corrosão do filamento. Então, existem algumas aplicações sobre o elemento argônio. Nesse caso, nós temos aí, na verdade, ele tem uma vasta aplicação, certo? Ele também pode ser utilizado para inflar airbags de automóveis. Lasers à base de argônio são aplicados na medicina e em cirurgia dos olhos. Então veja que ele também apresenta outras aplicações interessantes, certo? Devido à sua pouca reatividade, o argônio é aplicado em peças de museus para uma melhor conservação das relíquias. Então, mostra justamente a sua aplicação. Ele também está relacionado à conservação de materiais oxidáveis. Isto se explica pela propriedade inerte deste gás nobre. Por isso que tem essa aplicação em relação à conservação de relíquias. Xenônio, usado como anestésico geral, certo? Ele também é utilizado em projeções de foguetes espaciais, certo? Além de ser usado em projeções de foguetes espaciais, em tubos eletrônicos e em lâmpadas ultravioletas, usadas em bronzeamento, certo? Além do uso, nessa parte de bronzeamento artificial, ele também é usado nos displays de plasma, tá? Além do display, existe aí essa questão de lâmpadas especiais de faróis de veículos. Então existe aí uma aplicação nessa área, até na questão de estética, né? Xenônio tem o símbolo Xe, número atômico 54. Ele é um gás nobre, é também um não metal, certo? Elemento do quinto período. Então, com relação ao xenônio, além dessas propriedades, nós temos outras. Então, nós vamos encontrar sobre o xenônio, encontra-se traços de xenônio na atmosfera terrestre ou em alguns gases de fontes de águas minerais. Atualmente estuda-se a presença deste gás em meteoritos, o que pode indicar o decaimento do iodo. Milhões de anos, elemento em que, em meia vida, cerca de 17 milhões de anos, pode originar o xenônio. O que ajudaria a elucidar algumas perguntas sobre o sistema solar. Obtém este gás através dos resíduos da destilação do ar líquido. É considerado um gás inodoro, mais pesado do que o ar, inerte também, que é uma característica dos gases nobres, certo? Inertes a condições normais. Porém, alterando essas condições, ele perde essa característica de ser inerte, certo?
e sendo incolor. Quando isolado em uma ampola, produz um arco-íris quando estimulado por corrente elétrica. É extremamente raro, encontrado com traços tanto no interior terrestre quanto na sua atmosfera. O gás xenônio não é considerado tóxico, tá? E pode ser conservado em recipiente de vidro convencional e selado à temperatura ambiente. Mas alguns de seus derivados devem ter um cuidado especial devido a serem extremamente corrosivos. É usado para produzir clarões intensos e de curta duração, como as luzes, geralmente utilizadas em festas, e flechas de máquinas fotográficas, além de ser usado em faróis de carros, popularmente conhecidas como xenon, que produzem uma iluminação de maior abrangência, tão fortes que se assemelham à luz do dia, certo? Então essa é uma das aplicações que o xenônio também apresenta. E aí, criptônio, usado no tratamento de alguns tipos de câncer, e aí a gente já vê que ele tem uma aplicação, assim como o hélio, certo? O criptônio tem essa importante aplicação, que é uma área muito necessária de ter alternativas de tratamento, certo? Então, vendo uma dessas aplicações sobre a questão desse elemento aí, tá certo? Então, nós vemos o criptônio usado em lâmpadas incandescentes e fluorescentes. O laser de criptônio é usado na medicina para a cirurgia da retina dos olhos. Já o radônio é usado no tratamento de alguns tipos de câncer, que é a bracterapia. A bracterapia, ela utiliza justamente uma ação onde não compromete as células que são chamadas de células saudáveis. Então, essa parte da bracterapia é onde existe a aplicação direta de pequenas sementes justamente no tumor diretamente. Ele também é usado como indicador de possíveis falhas geológicas e de terremotos, tendo em vista que ele é liberado pelas rochas que o contêm. Então, é um grupo de elementos bem resumido, mas que apresentam uma importância pelas aplicações, as variadas aplicações, muito grande, desde a questão estética, voltada para questão de faróis, de carro, a questão dos televisores, né? Aí acompanhando a questão da evolução, como também a parte da saúde. Nós temos aí o hélio, o criptônio e o radônio dentro dessas aplicações. Nós temos aqui o hidrogênio, que ele é um elemento que não apresenta família, porque ele tem características muito específicas. Por exemplo, o hidrogênio é classificado à parte, ele apresenta características próprias, tá? Ele está lá no grupo 1, mas ele não é um metal alcalino, tá? Levando em consideração a configuração eletrônica. Sua principal característica é a capacidade de se combinar com diferentes elementos. De fato, ele se combina com metais e não metais. E ele é o elemento mais abundante do universo. Porém, é um gás extremamente inflamável que teve a sua aplicação em dirigíveis, logo no período, né, em que surgiram os dirigíveis, mas, por ser extremamente inflamável, em temperatura ambiente, ele foi substituído pelo hélio, pelo gás hélio. E ele é encontrado nas altas camadas da atmosfera e está presente em uma das substâncias mais importantes para os seres vivos, que é a água. Então, aqui a gente finaliza essa parte dessas 4 características: metais, não metais. Os metais apresentam seus estados físicos, sólido e líquido,
com o hélio, que está na exceção, o mercúrio, que está na exceção, os não metais, que apresentam duas características bem interessantes: não são bons condutores e eles, além de não ser bons condutores, eles não apresentam brilho. E aí a gente aborda os gases nobres, falando sobre os elementos e as suas aplicações, e finaliza com um elemento atípico, que é o hidrogênio. Então, galera, aproveita essa aula para fixar aí a parte da teoria, tá certo? Então, um forte abraço e até a próxima.